Então vamos falar sobre a série de pagamento ou recebimento, que é muito importante nesse viés de planejamento ou investimentos, conforme nós estávamos falando. Primeira coisa que nós vamos falar é sobre as séries que existem, antecipado e pós-antecipado. E o próprio nome diz o que seria. Numa sequência de pagamentos, eu fiz um financiamento, por exemplo, de um imóvel, de uma casa, um empréstimo, e em virtude de ter recebido esse dinheiro, eu vou pagar, vou devolver esse dinheiro para o banco, vou ter uma sequência, geralmente de pagamentos mensais. Ou posso fazer o contrário. Quando eu invisto, por exemplo, no capital, por exemplo, comprando um imóvel, a título de exemplo, eu vou ter uma sequência de recebimentos de aluguel. E o que seria a série antecipado e pós-antecipado? Antecipado, olha só, eu tenho essa sequência de recebimento a partir de hoje. Então, aqui na minha linha horizontal, 0, 1, 2, 3, 4, eu tenho um período de tempo. Por exemplo, a gente pode imaginar que são meses. Então, PMT são as parcelas de recebimento. Observe que a primeira parcela é hoje. Então, no momento que você assina o contrato. Esse PV é o valor presente. Então, nessa situação, PV para cima significa que você está recebendo dinheiro. Por exemplo, um empréstimo, R$ 10.000. Em situação para baixo, você está pagando, né? Então, nesse caso, o PMT zero pagando, você está pagando a primeira parcela agora, no dia que você assinou o contrato. E vai ter uma sequência de desembolso. Já em contrapartida, a série pós-antecipada, se você quiser comparar, inclusive pode até voltar o vídeo alguns segundos, eu começo a primeira parcela, não é no momento zero, e sim no momento um. Então, pós-antecipado, daqui a um período de tempo. É o que mais acontece ao convencional. Então, por exemplo, esse PV você pega R$ 10.000 hoje, setinha está para cima, então entrada no meu fluxo. E PMT, que é a sequência de desembolso, você começa a pagar a partir do próximo mês, até os outros períodos de tempo. Beleza? Essa é a diferença. E qual é a diferença em termos práticos? Vamos olhar esse exemplo. Qual é o saldo, ou seja, qual é o valor futuro que teremos ao final do quinto ano se efetuarmos um depósito mensal de R$ 1.000 aplicando uma taxa de juros de 12% ao ano? Utilize o conceito de termos pós-antecipado e antecipado e faça a comparação. Então, o que ele está falando? Ele está falando que ele vai depositar R$ 1.000 de maneira mensal. Então, ele vai pegar R$ 1.000 todos os meses e vai depositar. E ele vai fazer isso durante 5 anos. Então, o que eu já posso pensar? Se ele vai fazer isso ao longo de 5 anos, é a mesma coisa que 5 vezes 12, que um ano tem 12 meses. Então, isso vai repetir 12 vezes 5 durante 60 meses. E ele dá também a taxa que se repete, que é a taxa ao ano. E aqui eu já tenho que lembrar. Opa, eu tenho taxa ao ano, tempo em ano, mas a parcela está em mês. Então aqui quem manda é a parcela. Então parcela em mês, o restante dos fluxos, né, das informações, das dimensões tem que estar em mês. Beleza? Que foi um assunto que nós já comentamos na questão dos juros simples, dos juros compostos, da mesma dimensão, né? Entre, por exemplo, taxa e tempo. E nesse caso, como entra a variável parcela, então a principal é a parcela. Parcela mês, tempo mês, taxa mês. Como que faz para converter o tempo em mês? Um ano são 12 meses, 5 anos, X. Que é a regrinha de 3 que eu já disse para vocês. 12 vezes 5, você pega a calculadora, ela pode te ajudar, vai dar 60 meses. E aqui, de ano, como que eu faço a conversão para mês? A maioria das pessoas vai pegar 12 e querer dividir por 12. Vai achar um? Cuidado. Essa é a maneira correta para você aplicar uma taxa proporcional, que é usado geralmente no regime de juros simples. Aqui no regime de juros compostos, você tem que fazer equivalência. Ou seja, tem que converter 1 mais i elevado a 1 sobre 12 menos 1 exponencial. Ou também pode fazer usando o Excel ou a calculadora HP12C, conforme nas aulas dos módulos anteriores. E aí eu quero ver, deixar isso aqui como desafio para você achar a resposta. Quanto dá o valor final no modelo antecipado e no modelo pós-antecipado? Lembrando que o antecipado, a primeira parcela é hoje. Tudo. Então, momento zero. E pós-antecipado a partir do primeiro mês. E na próxima aula eu vou te mostrar como que faz isso, quais as diferenças. Até lá!